Olá, bem-vindo ao canal Acesso Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta junguiano. Ao longo desses últimos vídeos, eu vim explicando para vocês diversos conceitos que são característicos da psicologia analítica, que é a psicologia criada por Carl Gustav Jung. Esses conceitos, eles nos permitem começar a ter uma percepção de como funcionam as dinâmicas da nossa mente, como a nossa psique se relaciona com a vida e com as necessidades, de forma a gente, através deste caminho, estabelecer um contato melhor com o nosso interior e entender de forma mais clara e de forma mais tranquila quais são as nossas necessidades prementes. E eu vou dizer um negócio para vocês. Ao longo desse tempo que a gente passou aqui, eu explicando vários conceitos, uma coisa que eu falei num dos primeiros vídeos, eu vou resgatar aqui para agora a gente ampliar o assunto e começar a fazer uma conexão de vários pontos, de forma a permitir um acesso ao inconsciente de uma maneira mais sábia, de uma maneira mais inteligente e não da forma que a gente faz normalmente na nossa vida, que é dando cabeçada, que é tateando no escuro, que é correndo atrás de algo que a gente sequer sabe dar um nome. Então, um dos pontos que eu queria colocar para vocês hoje é nosso papel no mundo. Eu não vou abrir o leque porque isso é muito genérico, então eu queria trazer um foco maior na significância que você dá à sua participação nesse coletivo. Por que eu estou falando isso? O que a gente tem que lembrar é o seguinte: nós temos um inconsciente que nos move e nós temos um inconsciente coletivo. Eu já falei algumas vezes em outros vídeos que esse inconsciente coletivo ele é um repositório de experiências humanas ao longo da sua existência. E aí, resgatando o papel, por exemplo, da persona, a gente vê que existe uma tendência natural de que, eu vou te colocar assim, a sociedade tente ou nos leve ou nos force, nos condicione a adotar esses papéis coletivos. Então, como é que é isso na prática? Existe uma expectativa do que você vai ser enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, enquanto amigo, enquanto profissional. Essa expectativa vai se ajustando de acordo com a cultura, a época, o momento. Mas o fato é que existe um padrão coletivo estabelecido. E qual é o problema que nós temos? Como é um padrão coletivo, ele automaticamente te leva a uma negação da sua particularidade, do seu íntimo, da sua essência. Por quê? Quanto mais nós nos identificamos com aquilo que é coletivo, tanto mais nós nos afastamos da nossa essência. Por quê? Porque nós somos particulares. Então, os movimentos coletivos, eles têm essa tendência de querer nos puxar e nos tirar da nossa individualidade e nos colocar numa forma genérica. O que acontece? Ao longo da vida, a gente vai construindo esses conceitos, essas figuras, essas personas e vai desempenhando nossos papéis. E a maioria das vezes a gente faz isso pagando o preço de negar uma parte da nossa essência. Então, a gente tem aqueles conteúdos que são reprimidos e que vão se alojar na sombra e com isso passam a se alimentar de energias e de forças que a gente não tem consciência, mas que elas estão nos movendo. Volto a falar do exemplo do tapete. A gente joga aquelas coisas para debaixo do tapete, elas vão se acumulando e depois, uma hora, o tapete não aguenta mais e aquilo tudo aparece. Surge trazendo toda a sua gama de implicações. Então, o que acontece na prática? Quando a gente é levado a adotar esses padrões coletivos, a gente nega a nossa essência. A gente acaba fugindo vamos dizer assim, nosso chamado do self, que eu também já falei em outro vídeo, quer dizer, aquela nossa vocação primária. E qual é o problema de tudo isso? É que ao nos afastarmos da nossa essência e nos identificarmos com o coletivo, a gente gera uma tensão, porque nós estamos aqui com uma missão. E eu não estou falando de missão em sentido espiritual, em sentido, sei lá, quântico, físico, kármico. Eu falo que o próprio Jung diz que nós nascemos com
uma tendência, uma propensão a uma realização. E essa realização ela se dá ao longo da vida. De novo, não é um objetivo final. O que interessa é a caminhada. Porém, caindo de novo no que eu falei, quando nós vamos nos identificando com esses papéis coletivos, nós vamos nos afastando desse nosso chamado individual. E como é que o corpo responde com isso? Aí nós começamos a ter uma série de problemas, porque ao sufocar a nossa essência, ao deixar de ouvir aquilo que é nosso, que é particular, e começamos a nos identificar somente com os papéis que a sociedade nos cobra, o inconsciente começa a exercer uma pressão contrária para se fazer ouvir. Se a gente não ouve por bem, a gente vai ouvir por mal. Como é que se faz isso, então? Eu começo a ter uma série de sintomas, de manifestações de que esse desequilíbrio entre o meu consciente e inconsciente existe. Então, vem as crises de depressão, as síndromes do pânico, vem as doenças, podem ser doenças simples, podem ser doenças sérias. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que uma parte de nós não atingiu esse equilíbrio e está lutando para trazer você de volta para a harmonia e para essa sensação de pertencimento ao todo dentro da sua particularidade. Entende? Então, um dos caminhos é a doença, um dos caminhos são os problemas emocionais. A gente começa a ter ansiedade, começa a ter problemas diversos que mostram o nosso desequilíbrio. Por exemplo, os relacionamentos começam a não ir bem, eu começo a sentir um vazio existencial e tudo mais. Uma coisa que a gente tem que estar muito atento é o seguinte: o coletivo ele nos torna uma pequena engrenagem dentro do sistema. Então a gente abre mão da nossa individualidade e a máquina, vamos chamar assim, o sistema, ele nos encaixa lá dentro e nos força a continuar trabalhando. Se você simplesmente vai e toma um remédio sem se preocupar com a origem do remédio, e eu não estou falando de origem física, por exemplo, eu tive dor de cabeça porque eu acho que eu dormi mal ou eu acho que eu comi alguma coisa estragada. Não. Por que eu estou tendo uma dor de cabeça? Qualquer manifestação de desequilíbrio, ela traz em si um potencial de você se questionar: por que estou passando por aquilo? Quando eu tenho uma crise depressiva e eu tomo um antidepressivo, ao mesmo tempo que eu tenho que tomar um antidepressivo, obviamente, para me tirar daquela situação de sofrimento, eu tenho que me questionar: por que eu estou entrando em estado depressivo? A depressão é um chamado para dentro, é uma pressão para dentro. Se você tem um chamado para o seu interior, por que você precisa desse chamado? E o que acontece? Quando você toma só o antidepressivo e não se questiona sobre o motivo dessa depressão, o que acontece na prática? Você toma um remédio, corta o efeito, te joga de volta para o sistema, você volta a se tornar uma engrenagem para funcionar dentro do sistema, mas você continua sofrendo por dentro. E aí o organismo é sábio, o nosso inconsciente é sábio. Se não é pela depressão que ele vai se mostrar, ele vai buscar um outro caminho de mostrar esse desequilíbrio. Então, qual é a posição e o caminho mais fácil de se adotar? É questionar-se, é entender o motivo que te levou àquela situação. Não é fácil, não estou dizendo que é tranquilo, é você entrar em contato com momentos que são muito dolorosos, são momentos que são complexos, são momentos que trazem algum grau de sofrimento, mas eu vou te contar um negócio. Apesar de tudo isso daí, quando você entende o motivo por qual você está naquela situação, isso se torna libertador. Por quê? Por vezes você vai descobrir que aquilo ali foi causado, por exemplo, numa época de infância em que você era indefeso. Mas você não está mais indefeso, você é um adulto formado. E você hoje em dia, como adulto, tem como acolher aquela criança interior sua que foi ferida e mostrar para ela, e trazê-la para o presente e mostrar que ela pode sim viver uma vida melhor e promover essa integração. Por que eu falo em criança interior? Porque nós temos uma criança dentro de nós que aprendeu do mundo uma série de valores, mas que sofreu por isso, porque não tinha uma estrutura psíquica pronta. E por vezes os pais, eles não estavam preparados para desempenhar aquela função. Então a gente tem que resgatar essa criança, travar esse contato com essa criança interna, resolver esse problema, desatar esses nós e acolhê-la. Quando você faz isso, você promove uma integração, você promove uma harmonia e um acolhimento. E essa parte sua, então, vamos dizer assim, ela dissolve. Não quer dizer que ela deixa de existir, mas aquela dor, ela diminui de força. E em vez de ser aquela dor que fica
machucando, em qualquer momento abre e sangra, ela se torna uma cicatriz. Aquele momento não pode ser apagado da sua vida e nem vale a pena, porque você é a pessoa que é com um somatório de todas as experiências que passou na vida. Porém, ela pode ser colocada no seu lugar, trazida para a realidade e ampliada de forma a promover essa integração. Sim, eu passei por um problema difícil na minha vida, qualquer que seja, entendo aquilo ali, acolho aquele momento, compreendo o que me levou naquela situação e a partir de agora eu decido não ser mais refém daquela história. Eu decido aplicar uma nova atitude, um novo significado para aquilo. E isso daí não tem preço. Não tem preço porque você cria anticorpos, você cria, vamos dizer assim, o couro engrossa e você se torna mais apto a viver a vida menos refém daquilo que te feriu quando você era mais novo. Então, com esse acolhimento, eu quero dizer o seguinte, a gente promove uma harmonia melhor entre aquilo que é nosso interior e aquilo que nós temos que nos manifestar aqui. E aí entra a segunda parte da história, que é o quê? Eu não estou dizendo aqui que você não tem que desempenhar os papéis, porque os papéis, as nossas personas, as nossas máscaras, são o que nos faz relacionar com o mundo. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que eu tenho que ter consciência dos papéis que eu tenho que desempenhar enquanto profissional, enquanto pai, enquanto filho, enquanto membro da sociedade. Você tem que ter consciência desse tipo de papel, mas tem que ter consciência também da minha singularidade, da minha particularidade dentro daquilo ali. E isso daí é muito importante, porque nós temos aqui a nossa função de existirmos na plenitude. E aí a plenitude tem um significado muito largo, mas todo mundo tem uma ideia do que seria a plenitude. Seria algo mais que meramente viver aqui como uma engrenagem de sistema, deixar de ser um pedaço de uma máquina maior, que ela é inumana, ela não tem essa sensibilidade da sua particularidade, e você se tornar uma pessoa que contribui para a sociedade do seu jeito, tá? Trazendo o conjunto de virtudes que vieram dentro de você, ciente dos defeitos que tem, integrados, colocados em seu devido lugar. Então, o que é um ser humano mais consciente, mais integrado? Não é Buda, Jesus Cristo, nesse sentido de que agora eu só vejo o bem. Não, eu sou luz e sombra. Eu tenho a parte boa e a parte ruim. Só que eu escolho conscientemente abrir mão de uma parte minha que é ruim, uma parte que é negativa. Eu escolho abrir mão de um traço que é ruim, meu, em prol do lado positivo. E se porventura eu sentir aquilo ali, eu não vou rejeitar ou dizer que aquilo não é meu. Eu vou entender que aquilo é meu, só que eu vou ter que conversar e dizer assim, ok, estou sentindo isso, estou passando por esse problema, estou tendo essa sensação, entendo, mas não vou passá-la para frente. Ela é minha, está entendida, está acolhida dentro da minha consciência e eu entro em paz com isso. Eu gostaria que vocês, então, refletissem um pouco mais sobre isso daí, sobre o papel que nós queremos desempenhar no mundo e até que ponto eu estou disposto a promover essa mudança. É uma coisa muito interessante quando as pessoas entram num processo de autoconhecimento profundo, porque quando você adentra esse mundo, por mais que, como eu tenha dito, existam momentos de dor, de sofrimento, de tristeza, mas quando há cura, a verdadeira cura, não há preço, não tem preço. É melhor passar por um pequeno momento de dor do que ter uma existência completa em sofrimento e desarmonia. Tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma sugestão, alguma curiosidade, algo que você gostaria que fosse colocado nesse canal, escreve sua sugestão aí embaixo, manda pra gente, tá? Eu vou ter o maior prazer aqui de ou explicar para você, ou então fazer um vídeo específico sobre qualquer assunto que você queira falar, tá bom? Eu agradeço pela sua participação e até a próxima oportunidade.